Olá e bem-vindo à aula sobre entrevistas, né? A gente vai começar a falar sobre o básico de entrevistas hoje. Tem algumas coisas teóricas que você tem que saber sobre entrevista antes de começar a gravar para não cometer erros que são que praticamente não dá para corrigir na edição depois, tá? Então, você vai me desculpar que eu estou com a garganta um pouquinho ruim hoje, mas eu quero gravar essa aula assim mesmo para vocês. Então vamos lá, para começar a gente está usando aqui um mapa mental, né? Eu estou capturando a tela do meu computador e quero mostrar para vocês as minhas ideias no mapa mental. O mapa mental é um dos melhores, provavelmente a melhor maneira que eu conheço de organizar suas ideias. Você pode criar galhos, né? A gente chama de branches em inglês, mas em português seria raízes, né? Você vai subdividindo, então você cria uma ideia maior e aí você vai subdividindo essas ideias e vai subdividindo mais e mais e mais. Eu acho que é uma ótima maneira de desenvolver seu roteiro, desenvolver suas ideias e principalmente de mostrar suas ideias para as outras pessoas, porque é uma maneira gráfica de você mostrar como que você chegou no pensamento que você está usando. Então vamos lá, a gente vai começar falando dos 4 tipos de entrevistas. Tem 4 tipos básicos de entrevista, dos quais eu vou falar para você. Então, o primeiro é uma entrevista entre 2 pessoas, né? Quando você tem 2 pessoas, uma está olhando para a outra e elas estão conversando entre si. Nesse caso, o espectador é uma pessoa que está, por exemplo, se essas 2 pessoas estivessem num bar sentadas conversando entre si, essa terceira pessoa, que é o espectador, estaria do outro lado da mesa, simplesmente assistindo a conversa. Uma pessoa sendo entrevistada é quando a gente tem uma pessoa, ela não está olhando para a câmera especificamente, e ela não está olhando exatamente para um entrevistador. Normalmente ela está, né? Mas ela está olhando para fora da câmera. Quando você está assistindo, ela não está olhando para você, ela está olhando para o lado um pouquinho, como se ela estivesse contando alguma história para alguém, mas esse alguém não está aparecendo, né? Então, você vai usar isso aqui quando você quer mostrar a pessoa sendo entrevistada, mas você não quer aparecer como entrevistador. Isso é bacana, é uma maneira de gravar entrevistas que a gente vê muito em documentários, né? Quando o autor, né, o diretor do documentário, não quer aparecer na câmera, ele não faz parte do documentário. A questão ele está querendo passar a percepção dele da história, mas ele não quer passar ele como a história, ele quer passar as pessoas como a história, mas colocar a percepção dele. Então, normalmente é por isso que as pessoas usam. Mas é uma boa maneira de você fazer uma entrevista caso você não queira aparecer na câmera, ou que não faça realmente sentido você aparecer. Outro tipo de entrevista que a gente vai falar é a entrevista virtual. Entrevista virtual é quando a gente tem uma entrevista por Skype, né? Eu estou na Holanda, se eu quiser entrevistar alguém hoje, eu tenho que entrevistar por Skype, tenho que ligar, não posso pegar o avião e ir para São Paulo entrevistar alguém só por causa da entrevista, porque a entrevista ia sair muito cara, né? Mas com a entrevista virtual você consegue fazer uma entrevista com a mesma qualidade de conteúdo, mas sem ter que viajar, né? Mesmo no Brasil, se você estiver morando no Rio Grande do Sul, você quer entrevistar alguém sei lá, no Amazonas, você não vai pegar um voo, né, de Porto Alegre para Manaus para gravar uma entrevista. Você grava uma entrevista por Skype. Então, essa é uma maneira muito boa. Você pode fazer ela simplesmente usando o Hangouts e gravando a tela do Hangouts, isso já funciona bem e o vídeo sai praticamente pronto, mas na verdade eu vou mostrar para vocês como gravar uma de muita qualidade e eu vou mostrar para o seu cliente, né, ou para o seu entrevistado também, como que ele vai fazer para gravar, né? Você vai poder passar um vídeo para essa pessoa, para ela poder ver como que faz para ela gravar a entrevista e mandar para você também. Aí você vai editar como se fosse uma entrevista de verdade e a qualidade vai ficar muito boa, muito melhor do que se você gravasse só com o seu notebook. Tem algumas coisas que a gente vai ter que tomar muito cuidado quando estiver gravando isso. Uma delas é o eixo, e eu vou falar de eixo daqui a pouco, é um negócio muito importante. Outra coisa, outro tipo de entrevista que eu gosto muito é run and gun. O que é run and gun? Run and gun em inglês é o que a gente chama de correr com a arma na mão, né? Mas na verdade é o que a gente faz com a câmera, a gente correndo com a câmera e com o microfone. Run and gun é, por exemplo, uma situação onde você tem que entrevistar muitas pessoas, tem muita gente junto, e você simplesmente não vai ter tempo de ficar colocando microfone de lapela em um por um e coisas do tipo. Você quer simplesmente sair correndo, sair gravando, entrevistar todo mundo
e fazer isso o mais rápido possível e acelerar a sua pós-produção, sua edição, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu fui num evento em Amsterdã, onde eu queria gravar, né? Na verdade, era uma feira de vídeo, tem centenas, literalmente, várias centenas de expositores das maiores marcas do mundo de vídeo e edição e câmera, etc. Eu queria entrevistar o máximo possível, então eu não podia simplesmente chegar no lugar e falar: você quer me dar uma entrevista? Deixa eu colocar um lapela em você, olha, assim que eu quero que faça. Eu tinha que simplesmente chegar com o microfone, entrevistar e sair fora correndo. Então o que eu fiz? Eu estava com o microfone conectado direto na câmera, estava correndo com a câmera, entrevistando um por um, tá? Então, o que eu ganhei com isso? Eu não tinha que ficar colocando o microfone um por um e etc. Quando eu cheguei na edição no meu computador, o áudio já está na câmera, então eu simplesmente tenho que puxar o áudio o vídeo, né, da câmera. Eu já estou com o vídeo rapidinho ali, dá para cortar o começo e o final. Se eu cometi algum erro no meio da gravação, dá para cortar, mas eu fico com o vídeo prontinho ali, rapidinho, para já dar upload para onde eu tiver que dar upload, ou guardar para usar outra coisa, sei lá o que você vai fazer com a sua entrevista, mas você tem muito mais agilidade do que gravando com um sistema separado, que nem a gente vai gravar para essas outras, né, com um gravador e uma câmera separados.